Jesus disse em João capítulo 8, versículo 12: Eu sou a luz do mundo, aquele que me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. E aí galera, beleza? Estamos aqui então para o segundo episódio da série Eu Sou, essa série em que nós temos falado sobre o que Jesus disse sobre si mesmo. E aqui no capítulo 8 de João, ele diz que ele é a luz do mundo. Mas analisando o contexto todo do capítulo, a primeira parte do capítulo mostra que os mestres da lei, os fariseus, tinham flagrado uma mulher em adultério e forçado ela a ficar em pé no meio de todos à frente de Jesus. E então dito, o mestre, essa mulher foi apanhada em adultério e a lei de Moisés diz que ela deve ser apedrejada. E a palavra de Deus diz que Jesus estava escrevendo no chão lá, com o dedo na areia, como se não tivesse ouvido. Mas por eles insistirem na pergunta, Jesus levanta e diz: aquele que não tem pecado, atire a primeira pedra. E diz que ele volta a escrever no chão. E enquanto ele está escrevendo, todos começam a sair. E no versículo 9 diz assim: então aqueles que ouviram isso, sendo convencidos por suas consciências, foram se retirando. Ou seja, a consciência começou a acusar: eu tenho pecado, realmente. E começaram a sair. Então quando todos já saíram, Jesus pergunta: onde estão os teus acusadores? Ninguém te condenou? E ela diz que ninguém condenou, e Jesus fala: eu também não te condeno. E depois que tudo isso acontece é que Jesus vai dizer: eu sou a luz do mundo, aquele que me segue não andará em trevas. E Jesus disse isso em frente aos fariseus, aos mestres da lei. E o que ele quis dizer com isso? Porque os fariseus e os escribas, aparentemente, numa forma externa, eles faziam tudo certo. O povo olhava para os fariseus, para os escribas e dizia: nossa, eles realmente são santos, fazem tudo certo, não tem erro. Mas isso era só externo. E quando Jesus diz que ele era a luz do mundo e quem tivesse ele não andaria mais em trevas, ele não estava falando só de uma forma externa, ele estava falando do interior. A luz de Jesus, ela refletia de dentro para fora. Ele era verdadeiro, não somente na frente dos outros, não somente numa forma externa, ele era verdadeiro em todo o tempo. A luz dele refletia de dentro para fora. E se nós não temos essa luz, se nós andamos nas trevas, isso quer dizer que interiormente nós estamos em trevas. Os mestres da lei por fora pareciam santos, pareciam que eram certos, mas por dentro viviam em trevas. E quando eu tenho trevas dentro de mim, eu não enxergo no escuro, então eu não sei quem eu sou, eu não conheço a verdade. E a partir desse momento, se eu não consigo ver os meus erros, o que acontece? Eu começo a julgar os erros dos outros, porque pra mim, eu não enxergo meus erros, eu não vejo, eu não consigo me conhecer, eu não consigo ver os meus pecados. E isso acontece o que? Eu acabo apontando o dedo para outras pessoas e julgando o erro delas. E foi exatamente o que os fariseus fizeram. Pegaram aquela mulher em adultério, levaram perante Jesus, apontando o erro dela. E o que Jesus fez? Jesus é a luz, ele é a verdade. Ele disse: aquele que não tem pecado que atire a primeira pedra. Ele fez as pessoas, pela sua consciência, enxergarem a si mesmo. E no versículo 15 do capítulo 8 ele diz: vós julgais de acordo com a carne, e eu a ninguém julgo. O que nós podemos entender com isso? Que a luz que Jesus está falando nesse capítulo, eu sou a luz do mundo, ele está falando: eu sou a verdade. E a partir do momento que eu conheço a verdade, eu sei o que eu tenho que fazer. A partir do momento que eu entendo o que é a verdade, eu sei para onde que eu tenho que ir. Porque se não tem uma verdade, se não tem um caminho, uma verdade absoluta, o que eu vou fazer se eu não conheço a verdade? Eu vou ir pela opinião dos outros. Mas a partir do momento que eu tenho a luz e que eu consigo enxergar os meus erros, eu vou parar de julgar as outras pessoas. No versículo 32 desse mesmo capítulo, Jesus diz: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E os fariseus disseram: mas nós somos filhos de Abraão.
Nós somos filhos de Abraão, nós nunca fomos escravos. Como você diz que vamos ser libertos se nós já somos livres? E Jesus diz, no versículo 34, em verdade vos asseguro, todo aquele que pratica o pecado é escravo do pecado. E ele continua, o escravo não fica em casa para sempre, mas o filho permanece para sempre. Assim sendo, se o filho vos libertar, sereis verdadeiramente livres. Aqui Jesus está dizendo que ele é a verdade, ele é a luz, é ele que nos faz enxergar, é ele que nos faz reconhecer os nossos erros para não julgar os erros dos outros, porque é aquela velha história, o meu erro, menti para minha mãe, não é diferente do erro daquele que assassinou alguém. Diante de Deus todo pecado é pecado, então eu não tenho que julgar ninguém. E a partir do momento que eu tenho a luz, que eu conheço a verdade e que eu entendo isso, verdadeiramente eu vou ser livre. Mas aquele povo não entendia isso e continuou indagando, perguntando para Jesus, desafiando ele de várias formas. Muitas pessoas não acreditaram nele e usando aquele contexto de Abraão, nós somos filhos de Abraão. E Jesus estava dizendo para eles que Abraão era meramente um humano, foi um instrumento usado na mão de Deus para aquele povo. Mas Jesus estava se revelando ali como Deus, Filho de Deus. E ele diz no versículo 58, em verdade vos asseguro, antes que Abraão existisse, eu sou. Ele se revela aqui como Deus do princípio. Ele já existia antes de tudo ser criado, tudo foi criado por ele e para ele. E ele é a nossa luz, ele é a verdade, ele é a luz do mundo. Aquele que segue ele jamais andará em trevas. Aquele que segue, aquele que tem a luz, vai reconhecer os seus erros. Aquele que tem a luz vai ser humilde para reconhecer os erros, para pedir perdão, para se arrepender. E a palavra de Deus diz que não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. E foi isso que aconteceu aqui. Todas as pessoas queriam condenar aquela mulher, mas a luz do mundo veio para nos trazer a liberdade, para nos trazer a opção do perdão. Ele é a luz, ele é a verdade. Em Mateus capítulo 5, versículo 16 diz assim: assim deixai a vossa luz resplandecer diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem ao vosso Pai que está nos céus. Aqui Jesus está dizendo para que nós sejamos a luz também. Ele é a nossa luz. E essa luz ela tem que refletir, como nós falamos no início, de dentro para fora. Os homens têm que ver as nossas boas obras, mas principalmente o nosso Deus tem que reconhecer que nós somos luz. Não adianta de nada eu ter obras boas e por dentro ser trevas. Então que você venha entender isso, que você venha ser realmente luz, de dentro para fora, que você venha ser transformado de dentro para fora, para que nós não venhamos julgar as outras pessoas, para também não sermos julgados, porque todos nós temos erros, todos nós temos pecados, mas o sangue de Jesus, a verdade que liberta, nos faz verdadeiramente livres.